Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a dieta espiritual para a gente ser um bom crente, um bom servo. Todo médico que eu vou, pode ser até oculista, ele diz: cuidado com a alimentação e precisa fazer o quê? Exercício. Parece que isso é uma obrigação do médico, né? Falar isso. E às vezes um está até acima do peso, mas a gente fica quieto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Vamos ler juntos? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Veja bem, a palavra-chave para a gente entender esse texto, Paulo diz: serás bom ministro de Cristo Jesus. Serás. Você não é, mas você poderá ser. A palavra ministro aqui não é pastor, é a palavra diáconos, a palavra servo. Ele usa um adjetivo. Qual é o adjetivo que ele usa aí? Faltou a aula de português? Bom. Então você será um bom servo de Cristo Jesus, fazendo duas coisas: comendo bem e fazendo o quê? Exercício. Está fácil de entender, o sermão hoje está. Veja que Paulo diz: serás bom ministro de Cristo Jesus. E a primeira coisa que você, para ser um bom servo, um servo qualificado, e a palavra bom aqui é agradável, saudável, você precisa de duas coisas. Primeiro, alimentado com as palavras da fé e da boa, o quê? Doutrina. Palavras da fé é a palavra de Deus. A boa doutrina, a palavra boa aí, podia ser traduzida como sã doutrina. Então, para você ser um bom servo de Cristo, nós precisamos nos alimentar da palavra. Comer a palavra. A palavra é o nosso alimento. Não precisa aqui discutir sobre a doutrina da Escritura, mas eu quero que você se lembre de 5 doutrinas básicas para você ter saúde espiritual. A primeira doutrina da graça de Deus que você precisa aprender é que nós somos pecadores. Aquilo que se chama teologicamente de depravação total do homem. Tudo começa com essa compreensão dessa doutrina. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu queria que você lesse comigo o versículo 12.
Vamos ler juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Então, você e eu fomos concebidos em pecado, porque nós somos descendentes de Adão. O que significa a palavra morte aí? Lembra que quando Deus fez o pacto das obras com Adão, ele disse: se você desobedecer, certamente o quê? Morrerás. E o homem morre fisicamente, o homem morreu espiritualmente, e o homem está morto eternamente. Então existe essa doutrina fundamental, a doutrina da depravação total da minha natureza. Eu sou um pecador, você é um pecador. Mesmo depois de crente, de salvo, a gente é perdoado, a gente tem a nossa condenação anulada, somos novas criaturas em Cristo, mas ainda tem dentro de nós o velho homem, a velha natureza. E a gente não quer pecar, mas peca. Então essa doutrina é fundamental. Você precisa se alimentar disso. Você tem que reconhecer todo dia que você é pecador. Tem que confessar seus pecados. Tem que se arrepender dos seus pecados. Então nós não podemos abrir mão. Essa é a doutrina fundamental, a primeira doutrina. Você tem que se alimentar dessa doutrina. Segunda doutrina importante está em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 4 e 5. Então, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que Deus fez? Deus nos escolheu para a salvação. Aí você vai perguntar: pastor, por que escolheu um, não escolheu o outro? Você vai para o Procon Celestial. Eu não tenho resposta para isso. Deus é soberano. O que diz o texto? O que diz o texto? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua. Então está aqui todo mundo perdido, todos mortos. Deus então resolveu escolher. E ele fez isso antes o tempo da eleição. Qual é o propósito da eleição? Ele nos escolheu porque a gente é bom? Veja aí o texto. Para sermos. Porque nós não somos. Veja que coisa linda. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E nos predestinou. A palavra predestinar e escolher são sinônimas no grego. Significa determinar antes, predeterminar. Para que eu fosse filho dele, você fosse adotado por ele em Cristo Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, a salvação não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Tá certo? Tem uma discussão teológica que eu não vou entrar aqui. Quando foi que ele escolheu? Aí tem os teólogos que falam: não, é infralapsorianismo ou supralapsorianismo. Só vai dar dor de cabeça para você esse nome. Deus escolheu antes da queda ou depois da queda? Se ele escolheu antes da queda, aí é a dupla predestinação. Deus já fez vasos
de honra e vaso para desonra. Dupla predestinação. Eu, Arival, entendo, eu sou mais liberal, né? Eu acho que Deus escolheu depois. Abra a sua Bíblia lá, em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Desculpa, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Vamos lá? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha que coisa linda. Ele nos escolheu para a salvação. Por que ele nos escolheu para a salvação? Porque não estava perdido. Então veja bem, nós somos pecadores, e na condição de pecadores nós estamos mortos, depravados, culpados, condenados, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus então nos escolhe para a salvação. Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu antes de eu nascer, porque depois de nascido eu não escolheria Ele. Ele me escolheu, escolheu você, por causas que eu desconheço, porque eu não vejo em mim e em você nenhum motivo para Ele ter escolhido você. Por isso que aquela música do forró que diz: você não vale nada, é teologia da graça. Você não presta, mas eu te amo. E é tão interessante que Ele nos escolheu em amor. Então a doutrina da eleição não é uma doutrina do diabo, do ódio, é a doutrina do amor. Terceira doutrina para você se alimentar: doutrina do pecado, doutrina da eleição, a doutrina da expiação de Cristo. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz assim, versículo 11: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Depois ele repete no versículo 14. Vamos lá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O que significa? Que Jesus não morreu para possibilitar a salvação. Jesus morreu para garantir a nossa redenção. Jesus morreu pela sua igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus sabia e sabe e subiu na cruz sabendo porque Ele ia morrer. Porque diz: eu conheço as minhas ovelhas. Doutrina da expiação limitada. A expiação, ela é única. A expiação, ela é irrepetível. A expiação de Cristo é eficiente e suficiente.
Você está salvo para sempre. Os pecados que você vai cometer até morrer, Cristo já pagou o preço. Não é para pecar não, mas se pecar, o perdão já está o quê? Garantido. Ele me comprou. E veja, no capítulo 10, versículo 28, o que diz aí? Veja, começa no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará o quê? Da minha mão. Você quer que eu desenhe para você ou você entendeu? Você é de Cristo para sempre. Ele morreu por você, Ele salvou você, Ele pagou o preço da sua redenção. E você sabe disso. A doutrina da expiação é que Ele assumiu o nosso lugar. Ele nos substituiu para receber de Deus a ira e a punição do pecado. Porque o pecado precisava ser punido, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então você tem que se alimentar disso. Cristo morreu por mim. Você vai passar por crise espiritual, você vai ter esfriamento, deserto, vale muito, essas coisas que a gente inventa os nomes. Mas você está salvo. Cristo jamais jogará você fora. Ele diz aí em João 10, eu tenho outras ovelhas. Veja lá em João 10, versículo 16. Ele diz assim, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém o quê? Conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então tem esse aprisco aqui, tem o aprisco da Assembleia de Deus, da Batista. O aprisco é grande. Tem bode no meio também, mas... Então alimenta-te desta doutrina. Doutrina da depravação total, da eleição incondicional, da expiação limitada. Aí vem uma coisa maravilhosa, se chama graça irresistível. O que significa isso? Significa que o Deus que nos elegeu, o Jesus que nos comprou, nos redimiu, será chamado agora pelo Espírito Santo, através da conversão, do novo nascimento. Significa assim, que todo aquele que foi escolhido e foi comprado na cruz, será chamado pelo Espírito Santo. E quando for chamado, não tem jeito. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém o quê? Ficar na sua casa. Pronto. A hora que Deus chamou, o jeito que Ele chamou, isso aí é diferenciado. Mas a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode dizer não para Deus. Nós pregamos aos ouvidos. Pregamos o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda. Então nós temos que pregar. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não sei por quem Cristo morreu. Mas quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo fala ao coração e chama a pessoa. E esse chamado é
irresistível. Paulo, perseguindo a igreja, matando crente, matando em nome de Deus, achando ele que estava prestando culto a Deus. Mas um dia ele caiu do cavalo. Na estrada de Damasco, Deus se manifesta para ele. E ele tem um encontro. Quando ele cai, ele levanta e diz: Senhor, que queres que eu faça? A graça de Deus é irresistível. Vocês estão entendendo isso ou não? Deus converte na hora que Ele quiser, a quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Ele chama aqui na igreja, chama no presídio, chama na rua. Ele chama. E é importante a gente entender isso. E depois de crente, a gente tem que tomar cuidado. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É para crente. Então você vem para a igreja no domingo para prestar culto, Deus fala com você aqui, na exposição da palavra, na pregação da palavra. Deus está falando contigo. Primeira doutrina, depravação total. Segunda doutrina, eleição incondicional. Terceira doutrina, expiação. Quarta doutrina, graça irresistível. Quinta doutrina, perseverança dos santos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Filipenses 1,6, o que diz? Estou plenamente certo que aquele presta atenção, Deus não é político. Você sabe que político começa uma obra e deixa. Aliás, nós temos no Brasil aí milhares de obras o quê? Inacabadas. Mas o Cristo que salvou você vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Você um dia será conformado à imagem de Jesus. Sabe o que significa essa? Quem é crente, é crente e vai morrer crente. Certo? Não sou eu que tenho a capacidade de perseverar. Quantas crises você já entrou na vida? Eu mesmo já pedi para largar de ser pastor várias vezes. Falei: Senhor, me erra. Tem coisa melhor no mercado. Mas Deus não desiste da gente. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Esse negócio de certeza é crise nossa. Nós precisamos ter segurança da nossa salvação. E a nossa segurança, Romanos, capítulo 8. Quando você estiver assim, meio em dúvida sobre salvação, você canta o hino da vitória. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Muita gente.
mas é Deus quem justifica. Quem os condenará? Muita gente. Mas é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? Presta atenção, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia! Sua salvação está garantida, a minha salvação. Certo? Então você precisa, volta para o texto lá. 1 Timóteo 3, ou 4, versículo 6. Exponda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então você tem que comer a palavra, você tem que se alimentar da sã doutrina. Mas para por aí? Não. Tem muita gente que tem doutrina, mas não tem vida. Tem muita gente hoje que diz que é reformado. Tem uns até aí que passa a semana me criticando a igreja de Pinheiro. Não tem um pingo de amor. Qual é a maior evidência de que uma pessoa é convertida? Amor. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, pelos frutos o quê? Conhecereis. Então não adianta ser reformado, saber doutrina, conhecer Bíblia. Por isso que Paulo diz assim, olha, mas rejeita o quê? As fábulas profanas e de velhas o quê? Não vou entrar aqui para não criar problema. Mas são aquelas histórias antigas que a pessoa sempre fica repetindo e que não é a verdade de Deus. E as fábulas são invenções o quê? Humanas. Então sai fora disso. E aí vem uma ordem: exercita-te pessoalmente. O que O que é exercitar? Exercitar é se movimentar, é colocar em prática. Porque doutrina sem piedade é heresia. Significa que você se alimentando, você vai praticar, você vai exercitar. Isso é uma coisa o quê? Pessoal. Eu não posso fazer por você. Por isso que a Bíblia fala que santificação é uma coisa pessoal. Cada um cuide do seu próprio corpo. Não fica botando culpa nos outros. Eu não sou mais crente que a igreja não me ajuda. Não, a igreja não está aqui para ajudar você a virar mais crente, não. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que se alimentar da palavra e colocar esses ensinamentos em prática. Isso se chama exercício. Tem que viver isso aqui. Como é que pode, irmãos? Nós estamos vivendo uma guerra hoje na igreja evangélica, porque um fica falando mal do outro. Não tem amor. Essa semana o assunto foi o Papa e o profeta de 15 anos, falso profeta. E o povo, pastor, meu irmão, não vou gastar tempo com isso, não. Não vamos ficar discutindo o Papa.
A doutrina bíblica do Papa, a base, é heresia. Mas não vou ficar falando dele, não. Nem quem vai entrar. Preste atenção. Eu queria que você fosse para Romanos. Tem um pessoal que tem muita doutrina, mas não tem um pingo de amor. E dos dois lados. Tem uns pentecostais aí que eles acham que eles têm um copyright do Espírito Santo. É deles. Me chama de sorveteriano. Tá certo? E eu falo, é fogo estranho. Fogo estranho. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 14. Veja aí, 14, versículo 1. Acolhei ao que é o quê? Débil na fé. Não, porém, para discutir o quê? Opiniões. Então, está chegando os irmãos, tem umas heresiazinhas, a gente vai ajeitando. Ele não teve, veja bem, acolhei aquele que é débil na fé. Tem fé, mas é débil, é fraco na fé, é neófito. Mas a gente tem que fazer o quê? Acolher. E não ficar discutindo. Aí fala assim, um crê que tudo pode comer. Esse sou eu. Mas o débil come só legumes. Eu gosto de picanha mesmo, né? É carne de porco, é carne assada, é o que for. Quem come, não despreze o que não come. O que come, não julgue o que come. Porque Deus, o quê? Não acolheu. Está chegando um monte de gente de várias igrejas, inclusive da Congregação Cristã do Brasil. Eu recebo como meu irmão. E amo a pessoa. Tem defeito, tem heresia, Deus vai consertar. Porque não sou eu que conserto nada. Para de ficar falando mal dos outros, irmão. Se você observar bem, Romanos 16, Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Veja que a doutrina determina o comportamento. Afastai-vos o quê? Deles. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, nós não podemos aceitar heresia. O herege precisa ser resistido. O mercenário, quando vê o lobo, ele abandona as ovelhas. Mas o pastor não. O pastor está agarrado com as ovelhas. E se chegar lobo aqui, nós vamos matar. Porque o pastor protege as ovelhas. Acolhe as ovelhas. Alimenta as ovelhas. Guia as ovelhas. Protege as ovelhas. E nós temos o nosso pastorzão, o supremo pastor, que é Cristo. Ele que cuida da gente. Então faz o seguinte: aprenda a Bíblia, mas põe a Bíblia em exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é essa palavra piedade? Não é aquela cara de crente sonso, não. Piedade aqui é um relacionamento vivo com Deus.
É uma espiritualidade relacional com Deus. Por que Paulo fala? Ele completa aí. Eu gosto desse versículo quando eu não quero ir para a academia. Eu digo assim, no versículo 8: pois o exercício físico para pouco é o quê? Eu uso a Bíblia contra mim. Mas por que Paulo coloca isso, irmãos? Porque no contexto de Paulo, você sabia que tinha o Império Romano, mas a cultura era helênica. E a Grécia tinha as Olimpíadas. E havia uma adoração pelo fisiculturismo, né? Esculturismo, sei lá o nome. Então eles adoravam a beleza muscular, física, atlética. E as pessoas se exercitavam mesmo. Você sabe que as grandes Olimpíadas começaram onde? Na Grécia. Os soldados romanos eram homens tudo sarado. Por isso que ele fala assim, olha, o exercício físico é proveitoso. Por quê? Porque a piedade para tudo é proveitosa. Tudo. Se você é um crente, você ser crente, obedecendo a palavra de Deus, isso vai ser aproveitado em tudo. E ele diz assim, porque tem a promessa da vida que é agora e a que há de ser. Então, a dieta espiritual para ser um bom servo de Deus. Primeiro, cuide da sua alimentação. Coma a palavra, coma a sã doutrina. Depois de comer, pratica, viva, obedeça. Vocês entenderam ou não? Eu fiquei a semana toda pensando para falar isso. Turma pensa que um pastor faz o sermão quando sai de casa, no carro, até chegar na igreja. Não é assim não, filho. Dá trabalho. E eu, como pastor, vou prestar contas daquilo que eu estou ensinando para vocês. Por isso que ele diz aqui, alimenta-te das palavras da fé e da boa doutrina. Então, toma cuidado com o que você está alimentando. Porque a alimentação determina a nossa saúde. A nossa saúde. Amém? Vamos ficar de pé e vamos...